Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso resumo semanal, aquele super resumo com todo o conteúdo que foi trabalhado durante a semana para garantir a sua aprovação. E se você quer aprender um pouco mais, quer aprender dicas, macetes, conteúdo, aprender as questões que mais são cobradas na prova teórica do Detran, fica comigo até o final deste vídeo. Não esquece, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu joinha, teu like, teu comentário e, claro, compartilhe esse canal aí com todo mundo para também poder, aprender um pouquinho mais e garantir a aprovação na prova teórica do Detran ou, quem sabe, até gabaritar a sua prova. É proibido estacionar o veículo. Notem bem, ele quer saber aonde que é proibido. Na mão de direção, em hipótese alguma, vai ser proibido. Mão de direção é onde você pode estacionar. Agora, ao lado de outro veículo em fila dupla, aí sim, além de ser proibido, vai gerar uma infração, uma multa. Lembrando que a resposta correta em qualquer um dos meus vídeos sempre estará na cor verde. E é muito importante vocês copiarem a pergunta e a resposta correta para aumentar em mais ou menos 80% as chances de vocês passarem na prova teórica, uma vez que vocês precisam de apenas 70% para passar. Então, é proibido estacionar o veículo aonde? Ao lado de outro veículo em fila dupla. Estacionar o veículo em locais e horários proibidos, especificamente pela sinalização. Placa proibido estacionar é infração média, 4 pontos na CNH e remoção do veículo. Olha a dica. Sempre que a questão falar que tem um veículo estacionado de forma irregular, tente identificar se tem a palavra remoção. Por quê? Toda vez que você estacionar o teu veículo em local proibido de forma irregular, além da multa, além da infração, você poderá sim ter o seu veículo removido. Com relação às placas de regulamentação, considere. Então, aqui nós temos 3 placas de regulamentação, que são todas as plaquinhas redondas que têm a orla em vermelho. Elas ditam regras, restrições e obrigações na utilização das vias, certo? Aqui, além de nós termos as plaquinhas, nós temos informações complementares, exceto ônibus, exceto carga e descarga. E aí ele quer saber o seguinte: ele está dando 3 números romanos, 3 definições, e ele quer saber quais estão corretas. No número romano 1, a placa, então tem o ezinho com apenas um corte. E ele quer saber, indica a proibição de parar e estacionar? Não, não indica. A plaquinha que está no número romano 1, que tem apenas um corte, indica que é proibido estacionar, mas que se pode sim fazer uma parada rápida, uma parada breve para embarque e desembarque. Proibido parar e estacionar é a plaquinha que está no número 2, que tem 2 cortezinhos. Um cortezinho só é proibido estacionar. Agora, parar e estacionar tem que ter o ezinho com 2 cortezinhos. Então, a 1 não está certo. 2, a placa composta. Então, tem a plaquinha do E, cortado 2 vezes, e tem a informação complementar, exceto ônibus. Permite a parada de ônibus. Está correto? Sim, está correto. Por quê? Ele diz assim, olha, é proibido parar e estacionar, exceto ônibus. O exceto quer dizer que ele permite sim o ônibus, então por isso que a plaquinha 2 está correto, porque ela tem um complemento, exceto ônibus, então permite sim a parada de ônibus. E na 3, a placa composta, novamente, proibido parar, exceto carga e descarga. É a informação que está na placa. Permite carga e descarga de mercadoria? Sim, permite. Por quê? Porque a informação complementar está dizendo que permite, exceto se for uma operação de carga e descarga. Portanto, 2 e 3 estão corretos. Aqui, pessoal,
nós temos uma placa de identificação, que são todas as plaquinhas coloridas, as verdes, as azuis, também pode ser branca e marrom quando for atrativo turístico, ou ainda branca quando for informação educativa. A placa abaixo indica que o motorista poderá dispor, respectivamente, da esquerda para a direita dos serviços. Então, respectivamente, ele quer na ordem. Primeiro aquela que tem a bombinha, depois o garfo com a colher e depois ali aquela chave, creio que seja uma chave inglesa. Então, o que significa isso? Bom, ali na primeira plaquinha nós temos o quê? Uma bomba de combustível, então significa abastecimento. Aonde que nós encontramos na rodovia garfo, faca e colher? No restaurante. E normalmente esse tipo de chave nós vamos encontrar no mecânico, portanto, respectivamente, ou seja, na ordem abastecimento, restaurante e mecânico. A placa R5B indica que é proibido. Pessoal, anotem essa super dica. Tá vendo que essa plaquinha tem a letra R, que é de regulamentação, que ditam regras, restrições e obrigações. Tem o número 5, que é a ordem da plaquinha. E depois do número 5, vocês têm a letra B, de bola. Toda vez que tiver a letra B de bola, significa direita. Se fosse a letra A, seria a esquerda. Então, depois da letrinha R do número e tiver mais um complemento, mais uma letra, se for A, é esquerda. Se for B, é direita. Portanto, essa plaquinha aqui, ela tem um risquinho. Ela ainda tá dando uma proibição. É proibido o quê? Proibido retornar à direita. Então, letrinha B significa direita, o cortezinho significa proibição, proibido retornar à direita. Com relação às vias terrestres, considere. O que é via terrestre? É todo e qualquer espaço físico, superfície, por onde transitem pessoas, veículos e animais. Ok? Ok. Ele está dando para nós 3 números romanos, que neste caso, os 3 números romanos estão corretos. 1. O CTB considera vias terrestres, urbanas e rurais, as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, sim. Por quê? Porque via é qualquer espaço físico por onde transita uma pessoa, um veículo ou um animal. Ok? Ok. 2, que também está correto, o CTB considera via terrestre as praias abertas à circulação pública. Sim, por quê? Porque passa uma pessoa, em algum momento pode passar um veículo, pode passar animais, entre outros. E a 3, que também está correta, o CTB considera via terrestre as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas, ou seja, se você mora num condomínio fechado, aquele espaço do portão que você chega, que você passa pela calçada para acessar o portão para ir até a sua garagem, é sim considerada uma via terrestre. Então, sim, os 3 números romanos estão corretos. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a identificação externa, prestem bem atenção, anotem aí, externa de um veículo é feito por meio. Vamos dizer o seguinte, se vocês encontrarem 5 carros iguais, vocês têm um carro e encontrarem 5 carros iguais, como que vocês vão identificar qual que é o carro de vocês? Ai, professora, eu tenho um adesivo no meu carro para identificar. Tá, mas digamos que você não tem um adesivo. Qual a única maneira? Vamos dizer que os 5 carros sejam todos exatamente iguais. Mesmo ano, mesma marca, mesmo modelo, mesma cor. Através das placas, a única coisa que um carro não tem igual, uma das coisas, aliás, que o carro não tem igual é a placa. A placa dianteira e traseira com caracteres iguais aos do registro do veículo.
Então, a identificação externa, como vocês vão identificar externamente, é simplesmente através da placa. Placa dianteira e traseira com caracteres iguais ao do registro do veículo. Atenção! Ele pode perguntar qual veículo é dispensado da placa dianteira. Parem para pensar, quando vocês estão na rua, qual veículo que não tem placa dianteira? As motos. As motos, elas são dispensadas da placa dianteira, tem somente a placa traseira. Veículos automotores, ao final de sua vida útil, criam sérios problemas ao meio ambiente. Uma solução viável e que ajuda a minimizar esses problemas é destinar componentes como pneus, óleos lubrificantes, peças metálicas e plásticas para a reciclagem. Para minimizar esses problemas é destinar componentes como pneus, óleos lubrificantes, peças metálicas e plásticas para a reciclagem. No que diz respeito à permissão para dirigir, considere. Então, aqui nós temos que considerar a permissão para dirigir, que é aquele primeiro ano, onde vocês não podem ter nenhuma infração grave, nem gravíssima, nem serem reincidentes em infração média. Ok? Ok. E ele quer saber quais estão corretos. O número romano 1 fala que o candidato aprovado nos exames de habilitação será conferida a permissão para dirigir, sim, se for só carro, se for só moto ou se for carro e moto. Aprovado no exame prático de direção, ele vai sim pegar a PPD, permissão para dirigir, que tem validade de 1 ano, desde que o condutor não tenha cometido nenhuma infração grave, gravíssima, ou seja, reincidente em infração média. Ok. 2. A permissão para dirigir tem validade de 1 ano? Sim, com certeza a permissão para dirigir vai ter validade por 1 ano. E a 3 fala que a permissão para dirigir será cassada assim que o condutor cometer a primeira infração? Não, em hipótese nenhuma. O que diz? Não pode grave nem gravíssima. Ele não está falando nem grave nem gravíssima, ele está falando em uma infração, mas ele não falou qual. Porém, ele pode sim ter uma infração de natureza média ou várias infrações de natureza leve. Portanto, a 3 não está correta, só a 1 e a 2. 1. Ao candidato aprovado nos exames de habilitação será conferida a permissão para dirigir. E 2. A permissão para dirigir tem validade de 1 ano. Então, a 1 e a 2 estão corretas. Relembrando que a PPD, permissão para dirigir, tem validade de 1 ano e o condutor vai pegar a CNH definitiva desde que não tenha cometido nenhuma infração grave, gravíssima, ou seja, reincidente em infração. Ocorreu um acidente às 13 horas em uma rodovia que apresenta pista seca e cuja velocidade máxima permitida é de 100 km por hora. A distância segura para o início da sinalização deve ser de no mínimo. Primeira dica que eu vou dar para vocês: sempre que cair questão falando de sinalização de acidente, ele sempre vai falar de passos ou passos longos. Ele nunca vai falar de passos curtos e nunca vai falar em metros. Só sabendo disso, vocês já podem descartar a letra B e a letra C. Anotem aí. Ele não vai falar em metros, não vai falar em passos curtos. Segunda dica: durante o dia, com tempo bom, com pista seca, que é o caso dessa questão. Então, vocês vão identificar se era de dia ou de noite, se era pista seca ou molhada, certo? Então, vocês vão pegar a velocidade, que é de 100 km por hora. Durante o dia, com tempo bom e com pista seca, vocês vão multiplicar a velocidade por 1. Exatamente, durante o dia, com tempo bom, com pista seca, velocidade vezes 1. 100 vezes 1 é 100. Então, letra A é a resposta correta. Aqui, outra questão, mesma coisa.
A velocidade máxima permitida em uma rodovia é de 100 km por hora. Já achamos a velocidade. À noite, a distância do acidente para o início da sinalização medida na forma de passo longo de um adulto deve ser. Lembrem-se, ou ele vai falar de passos ou passos longos. Não vai falar de passos curtos e não vai falar de metros. Novamente, vamos pegar a velocidade da via, 100 km por hora. Já sabemos que durante o dia, com tempo bom, com pista seca, é 100 vezes 1. Agora, se for à noite, ou mesmo durante o dia ele falar que está chovendo, que a pista está molhada, vocês vão multiplicar a velocidade por 2. Exatamente. Se for à noite ou mesmo durante o dia estiver chovendo, vocês vão multiplicar a velocidade por 2. 100 vezes 2 é 200. Então, resposta correta, letra C, 200 passos. Não vai falar de metros e nem de passos curtos. Sempre vai falar de passos longos. Essa aqui é uma terceira questão que pode cair sobre sinalização de acidente. É necessário contar 60 passos longos para sinalizar o local de um acidente. Quando estava na contagem de 30 passos longos, a pessoa que estava sinalizando encontrou uma curva. Nessa situação, ela deve A. Somar mais 15 passos longos, totalizando 75 passos longos. B. Continuar normalmente a contagem dos passos longos. C. Iniciar novamente a contagem a partir do final da curva. Ou D. Somar mais 20 passos longos, totalizando 80 passos longos. Primeiro, não vai somar nada. Então, vocês já descartam a letra A e já descartam a letra B. Também não vai continuar da onde estava, vai iniciar novamente a contagem a partir do final da curva. Então, resposta correta, letra C, iniciar novamente a contagem a partir do final da curva. Então, estava sinalizando, encontrou uma curva, ou mesmo se cair essa questão falando que a pessoa estava sinalizando e quem encontrou uma curva, o que vai fazer? Letra C, iniciar novamente a contagem a partir do final da curva. Encontrou uma curva, iniciar novamente a contagem a partir do final da curva. A placa A35 significa? Pois bem, aqui nós temos uma placa amarela. Todas as placas amarelas são placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Ok? Ok, são situações futuras. Agora prestem atenção, o que vocês têm nessa placa? Ah, professora, é o desenho de uma vaquinha. Ok, vaquinha é um animal assim comum, que a gente vê assim com uma certa frequência, né? Nas cidades aí mais do interior. Então, temos uma vaquinha, é um animal comum que a gente pode encontrar por aí. Letra A. Circulam caminhões carregando animais? Não tem caminhão na placa, tem apenas um animal. Letra B. Animais sendo alimentados, isso não justifica nem faz jus a uma placa dizendo que os animais estão sendo alimentados. Letra C. Há um local para exposição de animais? Se fosse um local de exposição de animais, não seria na cor amarela, seria na cor branca ou na cor marrom, que é o de atrativos turísticos. Então, só nos resta a letra D, animais na pista, que é essa plaquinha. Então, a plaquinha A35, resposta correta, letra D, animais na pista. A35, animais na pista. Aí, para vocês entenderem, eu coloquei a outra plaquinha que também é de animal. Então, olhem a diferença. Na primeira plaquinha, que nós temos a vaquinha, é apenas animais na pista, ok? Agora, a segunda plaquinha, nós temos o que ali? Um cervo, um alce, um animal que a gente não vê frequentemente. Ou seja, é o que? É um animal selvagem. É um animal com o qual a gente não tem contato.
Com a vaquinha, dependendo da vaquinha, a gente consegue até ter um certo contato, consegue encostar. Então, é apenas um animal, tá? Agora, esse outro bichinho ali, a gente não tem esse tipo de contato. Portanto, se cair essa outra plaquinha, aí é animais selvagens. No que se refere à habilitação para conduzir veículos automotores, considere os requisitos. Então, aqui ele quer saber o que? Para fazer a primeira habilitação. O que precisa? E aí ele dá para nós 3 números romanos. Quais que são esses números romanos? No 1, ele fala em ser penalmente imputável. O que é ser penalmente imputável? Ser maior de 18 anos e, além disso, ser responsável civil e criminalmente por seus atos, ter condições físicas e psicológicas para fazer a primeira habilitação. No 2, ele fala em possuir carteira de identidade ou equivalente. Equivalente seria qualquer documento oficial com foto, por exemplo, carteira de trabalho, passaporte, entre outros. E o 3, saber ler e escrever. E ele quer saber, desses 3, qual ou quais deles são corretos. Neste caso, pessoal, as 3 alternativas estão corretas. Letra A, 1, 2 e 3. 1, ser penalmente imputável. 2, possuir carteira de identidade ou equivalente. E 3, saber ler e escrever. Esses são os 3 pré-requisitos básicos para qualquer pessoa fazer a primeira habilitação. Lembrando que a primeira habilitação, a idade mínima exigida é de 18 anos. Para as categorias D de dado e E de escola, é necessário ter 21 anos completos. Então, o A, B e o C consegue fazer antes dos 21. Agora, para fazer categoria D de dado e E de escola, é necessário ser maior de 21 anos. E para fazer a primeira habilitação, os 3 pré-requisitos básicos são ser penalmente imputável, né, além de ser maior de 18 anos, ser responsável civil e criminalmente por seus atos. 2, possuir carteira de identidade ou equivalente, seja carteira de identidade, carteira de trabalho, passaporte, entre outros, e saber ler e escrever. Não precisa comprovar grau de escolaridade, apenas saber realmente ler e escrever. A energia elétrica que o carro utiliza é fornecida ao carro pela energia elétrica. A. Carga gerada no motor do alternador. B. Bateria e pelo dínamo barra alternador. C. Bateria, cabos elétricos e bobina. Ou D. Carga reservada no acumulador e gerador primário. Primeiro, descarta a letra D, porque não existe gerador primário. Descarta a letra A, porque a carga ela não é gerada no motor do alternador, e sim pelo alternador, certo? Então, a resposta correta será a letra B de bola. A energia que o carro utiliza é fornecido pela bateria e pelo dínamo barrinha alternador. O dínamo e o alternador que são os fabricantes. O dínamo nos carros mais antigos e o alternador nos carros mais novos. Então, o dínamo e o alternador vão produzir essa energia elétrica e a bateria vai ser responsável única e exclusivamente pelo armazenamento dessa energia. Ó, 3 questões de mecânica sobre bateria que eu tenho certeza absoluta que pelo menos uma delas vai cair na prova de vocês. Primeiro, a bateria desempenha um papel fundamental nos veículos. A sua função é armazenar e fornecer corrente elétrica e só. A bateria não faz mais nada. É a mesma coisa que a bateria do teu celular. Você bota na tomada, armazena energia e vai usando durante o dia. A bateria do teu carro é a mesma coisa, ele vai armazenar e à medida que você for utilizando o rádio, o limpador de para-brisa, a buzina, dando partida, ele vai utilizando essa bateria que está
aliás, essa carga que está armazenada na bateria. Segunda questão que cai com muita frequência: qual que é a manutenção da bateria? Então, quando o nível de água desse tipo de bateria de um veículo automotor estiver abaixo do normal, o motorista deverá completar com água destilada. Então, sempre que falarmos na manutenção da bateria, completar com água destilada. Se falarmos na função, armazenar e fornecer corrente elétrica. Então, anotem aí: bateria, dois pontinhos, função, armazenar e fornecer corrente elétrica. Manutenção, completar com água destilada. Função, armazenar e fornecer corrente elétrica. E a manutenção, completar com água destilada. E a terceira, que é a questão que nós acabamos de ver, que a energia elétrica que o carro utiliza é fornecido ao carro pela bateria e pelo dínamo barra alternador. Então, função da bateria: armazenar e fornecer corrente elétrica. Manutenção da bateria: completar com água destilada. E a energia elétrica que o carro utiliza é fornecida ao carro pela bateria e pelo dínamo barra alternador. A placa R4A regulamenta. Duas dicas que eu vou dar para vocês. Primeiro, esta é uma placa de regulamentação. Todas as placas vermelhas que têm a orla em vermelho, que são redondas, são placas de regulamentação, que ditam regras, restrições e obrigações, ok? Primeira dica. Vocês estão vendo que ali tem a placa R4 e depois do 4 tem uma letrinha A? Toda vez que depois do número tiver uma letrinha A, significa que é para esquerda, ok? Se tivesse a letra B de bola, seria direita. A, esquerda, B, direita. Primeira dica. Segunda, toda vez que a plaquinha tiver um corte, ela está ditando uma proibição. Então, ó, letra A, virar à esquerda. B, proibido virar à esquerda. C, proibido ultrapassar na curva. Ou D, mudar de faixa. Vamos responder usando as dicas. Bom, se tem um corte, está ditando o quê? Uma proibição. Então, vocês já descartam a letra A e a letra D porque não tem proibição. E se a letrinha A significa esquerda, nós temos esquerda onde? Na letra B. Então, vocês viram que com apenas essas duas dicas, vocês já teriam acertado a questão? Letra B, proibido virar à esquerda. Com relação aos gestos dos agentes de trânsito, considere. Então, ele está dando 3 números romanos e ele quer saber qual ou quais estão corretos. 1. As ordens emanadas por gestos de agentes da autoridade de trânsito prevalecem sobre as regras de circulação e as normas definidas por outros sinais de trânsito? Sim, as ordens do agente de trânsito sempre irão prevalecer sobre as demais sinalizações. Sabendo que essa primeira alternativa está correta, vocês já podem descartar a letra B, que não tem o número romano 1. O 2 fala que quando o agente de trânsito faz sinal com o braço levantado verticalmente, ou seja, o braço em pé, com a palma da mão para frente, significa ordem de parada obrigatória para todos os veículos. Então, imagine o guarda, ele tá com a palma da mão voltada para frente, quando se faz sinal para a pessoa parar. É esse o sinal que ele está fazendo. Então, sim, a número 2 também está correto. Quando ele está com o braço levantado, com a palma da mão para frente, significa ordem de parada obrigatória para todos os veículos. Então, a 2 também está correta. Então, vocês já podem descartar também a letra D, que não tem a presença do 2. E o 3 fala que quando um agente de trânsito com o braço estendido horizontalmente é deitado, com a palma da mão para baixo, faz movimentos verticais, significa a ordem de diminuição de velocidade. Sim, a 3 também está correta. Então, neste caso, nesta questão,
número romano 1, 2 e 3 estão corretos. Então, a letrinha correspondente é a letra A, que tem um risquinho, vírgula, dois risquinhos e três risquinhos. 1, 2 e 3 estão corretos. Ao circular por uma via arterial, lembrando que via arterial é uma via urbana que está dentro da cidade e que tem velocidade máxima de 60 km por hora e a velocidade mínima de 30, porque é metade da máxima. Determinado condutor chega a um cruzamento em que o semáforo indica a luz vermelha e o agente de trânsito faz indicação para avançar. Nessa situação, o condutor deve. Se você prestou atenção na questão anterior, você já vai saber a resposta dessa pergunta. B. Parar e aguardar a mudança da luz do semáforo para avançar. B. Avançar, mas buzinando para advertir os demais usuários da via. C. Avançar, mas respeitando o direito de passagem dos veículos no sentido oposto. Ou D. Acatar a indicação do agente e avançar. Se vocês prestaram bem atenção na questão anterior, vocês irão saber que a resposta correta é a letra D. Acatar a indicação do agente e avançar. Por quê? As ordens emanadas dos agentes de trânsito irão prevalecer sobre todas as demais sinalizações, incluindo o semáforo. Então, se o agente der uma ordem diferente do semáforo, vocês irão respeitar a ordem do agente. Relacione corretamente as sinalizações aos seus respectivos significados. Então, ele quer o quê? Na coluninha da esquerda, nós temos 3 placas, número romano 1, 2 e 3. Na coluna da direita, nós temos 3 letras, A, B e C. Ele quer que vocês juntem a placa ao seu respectivo significado. Se vocês têm acompanhado aqui o canal da Prof. Lu, e se vocês viram a questão anterior, vocês irão lembrar que ambas essas 3 plaquinhas são plaquinhas de regulamentação, que ditam regras, restrições e obrigações na utilização das vias, e vão lembrar também que todas as 3 estão ditando proibições, ok? Agora vamos identificar então. No número romano 1, nós temos uma plaquinha que diz que qualquer coisa que esteja sendo feito para a esquerda é proibido. Por quê? Porque notem que a curvinha, a voltinha tá para a esquerda. Então, o número romano 1 é esquerda. Aonde que vai estar a esquerda? A esquerda está na letra B. Proibido retornar à esquerda, ok? Então, número romano 1, a resposta correta da placa está na letra B. Número romano 2, nós temos o quê? Um veículo de tração animal, só que está proibido. Então, nós temos lá na letra A, proibido trânsito de veículo de tração animal, ok? E a número 3 está ditando também uma proibição, só que agora para a direita, certo? Então, proibido retornar à direita. Se vocês tiverem dificuldade, escrevam a letra A e escrevam a letra B. Tudo que tiver do lado da letra A é esquerda. Tudo que tiver do lado da letra B é direita. Igual aquela dica que eu dei na questão anterior, tudo que tiver a letra A é esquerda. Tudo que tiver a letra B é direita. Porém, aqui vocês não têm as letrinhas. Mas imaginem a letra A e a letra B. A, B. Tudo que está do lado da letra A é esquerda. Tudo que está apontando para o lado da letra A é esquerda. Tudo que estiver apontando para o lado da letra B, aí vai ser direita. Portanto, vai ficar assim. Número romano 1, a resposta está no B. Número romano 2, a definição está no A. E o número romano 3, a definição está na letra C. Então, 1B, 2A, 3C é a nossa resposta correta. E usem essa dica, esse macete da letra A e da letra B. Letra A é tudo que está para a esquerda e letra B é tudo que está para a direita.
A energia elétrica que o carro utiliza é fornecida ao carro pela A. Carga gerada no motor do alternador. B. Bateria e pelo dínamo barra alternador. C. Carga reservada no acumulador e gerador primário. Ou D. Bateria, cabos elétricos e bobina. O que vocês acham? A energia que o carro utiliza é fornecido por quem? Acertou quem respondeu letra B, bateria, e pelo dínamo barra alternador. O dínamo e o alternador são os fabricantes dessa energia. O dínamo nos carros mais antigos, o alternador nos carros mais novos. E a bateria, ela vai armazenar e fornecer corrente elétrica. A função básica da bateria é isso: armazenar e fornecer corrente elétrica. E caso pergunte da manutenção da bateria, aí será completar com água destilada. A fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação. A. É inválida para substituir o documento original e comprovar o direito de seu portador de dirigir. B. É válida quando apresentada junto com o documento de identidade do portador. C. É válida quando apresentadas junto com o documento de identidade do portador e os documentos do veículo. Ou D. Pode ser plastificada substituindo o documento original. Pessoal, não existe validade alguma na fotocópia da carteira. A Carteira Nacional de Habilitação deverá ser apresentada em original. Pode ser na versão papel ou na versão digital, mas tem que ser na versão original. Portanto, não é válida. Descarta a letra B, descarta a letra C. E tem um detalhe: ela não pode ser plastificada, ok? Então, a cópia não substitui, não é válida. Então, a fotocópia é inválida para substituir o documento original e comprovar o direito do seu portador de dirigir. Aqui nós temos outra questão muito parecida que também fala da Carteira Nacional de Habilitação e a permissão para dirigir somente terão validades para a condução do veículo quando apresentadas. A. Em cópia autenticada por um cartório. B. Junto com a carteira de identidade. C. Em original. Ou D. Junto com o certificado de registro e licenciamento do veículo. Bom, em cópia vocês já sabem que não pode, então descarta a letra A. Junto com a identidade não tem necessidade porque a Carteira Nacional de Habilitação ou a PPD, ela já tem o teu nome completo, tem o teu RG, tem o teu CPF, data de nascimento, nome do pai e nome da mãe. Então, não tem necessidade de apresentar com a carteira de identidade, descarta a letra B. E ele está falando do documento pessoal. Ele, em momento nenhum, ele mencionou o documento do veículo, entende? É o documento do condutor. Também descarta a letra B. Portanto, resposta correta é a letra C. A Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, ou a PPD, permissão para dirigir, somente terão validade em original. Cópia, fotocópia é inválida, não tem validade nenhuma. A Carteira Nacional de Habilitação, CNH, ou mesmo a PPD, permissão para dirigir, deverão ser apresentadas em original. Versão de papel, indique a placa de regulamentação, que significa peso máximo permitido por eixo. Se é o peso máximo por eixo, precisa ter o desenho de um eixo. O que é o desenho de um eixo? É aquela primeira plaquinha ali. Tem duas rodinhas e o eixinho no meio. Aquilo ali é o desenho de um eixo. Então, aquela primeira plaquinha que tem a setinha pequenininha apontando para baixo é o peso máximo permitido por eixo. Aquela segunda placa que tem o 10 e a seta bem grandona apontando para baixo é o peso bruto total. É o peso total da composição, independente de quantos eixos tenha.
E a primeira plaquinha, que tem uma setinha pequenininha apontando para baixo, é o peso máximo permitido por eixo. Em relação aos motociclistas, é regra de segurança obrigatória, reforçando que a resposta correta sempre vai estar em verde. Usar viseira ou óculos de proteção. A dica que eu dou para aumentar o aproveitamento de vocês: copiem a pergunta e copiem a resposta correta em verde. Isso vai aumentar em 80% as chances de, se essa questão cair, vocês acertarem. Como vocês precisam de apenas 70% para passar, vocês garantem a aprovação de vocês. Então, em relação aos motociclistas, é regra de segurança obrigatória usar viseira ou óculos de proteção. O material particulado, fumaça, poeira e fuligem, provenientes sobretudo dos veículos movidos a diesel, causa inúmeros problemas físicos aos seres humanos e também danos à estrutura e fachadas de edifícios, contribuindo para a deterioração do patrimônio histórico e cultural de muitas cidades. Ele pode cair essas duas questões, falando do dano à estrutura e fachadas de edifícios, contribuindo para a deterioração do patrimônio histórico e cultural de muitas cidades, e também o dano nos seres humanos, que podem agravar quadros alérgicos de asma. Então, nos seres humanos, pode agravar quadros alérgicos de asma e também causar danos a estruturas e fachadas de edifícios. Sono, fadiga, estresse são condições adversas de. Parem para pensar comigo. Quem sente sono? Quem sente fadiga? Quem tem sentimentos? As pessoas. E quem está na direção? O motorista. Então, sono, fadiga e estresse são condições adversas do motorista. Condições adversas do motorista é tudo o que ele sente fisicamente ou emocionalmente. Dirigir com apenas uma das mãos pessoal, não é proibido, por favor. É permitido sim quando o condutor faz sinais de braço ou mudanças de marcha. Dirigir com apenas uma das mãos é permitido sim. Permitido quando o condutor faz sinais de braço ou mudanças de marcha. Então, quando ele vai trocar marcha, caso seja carro de câmbio manual, quando ele vai fazer a sinalização, ou mesmo quando ele vai sinalizar, né, com o braço mesmo, se ele tem intenção de fazer algum tipo de manobra. Então, sim, nós podemos dirigir com apenas uma das mãos, mas nessas exceções, permitido quando o condutor faz sinais de braço ou mudanças de marcha, ele pode sim estar com apenas uma mão no volante. O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações: em imobilizações ou situações de emergência. Por exemplo, precisa parar porque deu um problema no carro. Usa o pisca-alerta. Vai fazer uma frenagem brusca porque alguém entrou na frente do teu carro. Você liga o pisca-alerta. Então, o pisca-alerta, ele é um sinal universal de emergência. Então, ele vai ser usado em imobilizações ou situações de emergência. A distância de reação, prestem bem atenção, distância de reação é a distância onde você está reagindo a uma situação. É definida como o espaço percorrido em que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e acionou o freio. Distância de reação é definida como o espaço percorrido em que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e acionou o freio. Distância de reação. Quando ele aciona o freio e continua freando até o carro parar, distância de frenagem. E quando nós juntamos reação mais frenagem, nós teremos a distância de parada. Qual placa deve ser colocada numa via para advertir ao condutor de um veículo
da existência diante de um estreitamento de pista ao centro. Se está estreitando, está diminuindo. Na primeira plaquinha, é a presença de um canteiro central, não é um estreitamento. Agora, olhem a segunda plaquinha. A segunda plaquinha, a pista era larguinha e ela estreitou. Estreitou aonde? Estreitou ao centro, porque os dois lados ficaram mais estreitinhos. Então, a segunda plaquinha é a nossa resposta correta, que adverte, né, o condutor de um estreitamento de pista ao centro. Todas as placas amarelas são placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras, são coisas que ainda irão acontecer. Então, ali na frente vai ter um estreitamento de pista. As marcas longitudinais, constituídas de linhas divisórias de fluxos veiculares que permitem ao condutor ultrapassar outro veículo em movimento, são as seccionadas. Sabe aquela que tem uma faixinha, um espaço, uma faixinha, um espaço? Essa é uma faixa seccionada. Essa faixa permite ao condutor realizar uma ultrapassagem. Agora, olhem a segunda questão. As marcas separadoras de faixa de trânsito em linha interrompida. É a mesma coisa que seccionada. Faixinha, espaço, faixinha, espaço. Elas permitem a ultrapassagem. Então, se a faixa é seccionada, se a faixa é interrompida, se a faixa é pontilhada, ela tem uma permissão de ultrapassagem, certo? Então, faixa seccionada, faixa interrompida, faixa pontilhada, ou seja, tem uma faixa, um espacinho, uma faixa, um espacinho, significa que pode-se sim, que o condutor pode realizar uma ultrapassagem ou que tem-se a permissão para fazer uma ultrapassagem. Aqui eu ilustrei para vocês a primeira questão, então, ó, vejam essa faixinha aqui, ó, a faixinha seccionada ou a faixinha interrompida, que é a que permite, né, a ultrapassagem. Nesse caso, como ela não é uma faixa única, tracejada significa que é permitida a ultrapassagem nos dois sentidos. Então, sempre que for seccionada, interrompida, pontilhada, significa que é permitido fazer a ultrapassagem. Agora, olhem essa outra questão aqui. As faixas de pedestre, permissão de estacionamento e indicação de mão única são representadas pela cor branca. Então, olhem na figura. A faixa de pedestre é na cor branca, um pouquinho mais ali na frente, aonde é permitido estacionar também é na cor branca. Quando for fluxos de mesmo sentido, também vai ser na cor branca. Agora, quando for fluxos opostos, aí será a faixa central, será na cor amarela. Aqui eu coloquei outra questão que caiu bastante essa semana, que ele pergunta da sinalização horizontal de cor vermelha. Primeiro que a sinalização horizontal são todos os desenhos, as faixas, as marcações, essas que nós acabamos de ver. Permissão de ultrapassagem, a faixa de sentido único, a faixa de pedestre, proibição e permissão de estacionamento, todas essas faixas pintadas no chão, no asfalto, são sinalizações horizontais. E na cor vermelha é a limitação de espaço de ciclovias e símbolos de emergência. Então, toda vez que você vê a faixinha vermelha, é a delimitação de uma ciclovia ou de uma ciclofaixa. E quando tiver o símbolozinho em vermelho, aí é de emergência, é o símbolo de emergência. Essa outra aqui também caiu na semana passada. Ele vai dar para vocês só essa figura em preto e branco, tá? E ele quer saber o que essa figura representa. Ele conta que é na cor branca, ali os espacinhos e tal. E aí eu coloquei ao lado a figura real para vocês entenderem como que é a aplicação no dia a dia. Essa faixa é uma faixa que representa, né, um cruzamento rodocicloviário, ou seja, é um espaço
por onde os ciclistas irão atravessar a via. Então, se cair esse desenho, essa figurinha em preto e branco, ele vai perguntar o que ela representa. A resposta correta para ela será que é um cruzamento rodocicloviário. Cruzamento rodocicloviário. E toda vez que perguntar da cor vermelha, a cor vermelha vai representar ciclovia, ciclofaixa ou mesmo símbolo de emergência. Ao condutor que tenha permissão para dirigir na categoria B, será conferida a Carteira Nacional de Habilitação após 1 ano. A categoria B de bola é para dirigir carro até 8 lugares e a categoria A é para moto, 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. Independente de ser só A, só B ou ser A mais B, a regra vai ser a mesma. E qual que é? A. Desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infração média. B. Desde que não tenha cometido nenhuma infração. C. Desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza gravíssima. Ou D. Desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima. Primeiro que vocês podem descartar a letra B, não ter cometido nenhuma infração, porque não é verdade. Na PPD pode-se sim cometer uma infração. E qual que será? A resposta correta será a letra A, desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infração média, ou seja, não pode nem grave, nem gravíssima, nem ter 2 infrações médias, ou seja, pode ter apenas uma infração média. Para começar a trafegar, o veículo precisa de muita força e pouca velocidade. Essas são exatamente as características da letra A, terceira marcha, letra B, quarta marcha, C, primeira marcha ou D, segunda marcha. Qual que é a marcha que nós usamos para colocar o carro em movimento, para começar a trafegar? Será a letra C, a primeira marcha. Então, quando você coloca o carro em movimento, você vai colocar em primeira, na sequência você vai acelerar um pouquinho, pisar a embreagem, soltar o acelerador, soltar, pisar a embreagem, colocar a segunda, soltar a embreagem e continuar acelerando. Se você estiver numa reta ou numa descida, você pode fazer o mesmo procedimento e colocar a terceira marcha. Vai desacelerar, pisar a embreagem, colocar a terceira, soltar a embreagem e continuar acelerando. Toda vez que você for fazer uma curva, uma conversão ou for passar uma lombada, você sempre vai reduzir para a segunda. Então, primeira marcha para arrancar, para colocar o carro em movimento, segunda marcha para subida, conversões e lombadas e a terceira marcha para retas ou descidas. A via urbana, na qual os veículos têm prioridade de trânsito, é a via urbana são as vias que estão dentro da cidade, que são as 4 que ele deu nas alternativas: trânsito rápido, arterial, coletora e local. Em relação à velocidade, trânsito rápido é 80, arterial é 60, coletora é 40 e local é 30. Só que ele quer saber em qual delas que a prioridade de trânsito é dos veículos. Essa será a via de trânsito rápido na letra C, que é uma via literalmente de trânsito rápido, onde o trânsito deve fluir mais rapidamente e onde a prioridade é sim dos veículos e é proibido o trânsito de ciclomotores. Então, nas vias de trânsito rápido, a prioridade é dos veículos e é proibido o trânsito de ciclomotores. Então, reforçando as velocidades: coletora 40 km por hora, arterial 60 km por hora, trânsito rápido 80 km por hora e local 30 km por hora. Essas são as velocidades máximas. Lembrando que a velocidade mínima será sempre a metade. Por exemplo, na via de trânsito rápido, se a máxima é 80, a mínima vai ser a metade, que será
40. A placa, então, ali tem a proibição de veículos automotores, porque tem um veículo automotor e tem um cortezinho. Então, é proibido o trânsito de veículos automotores, exceto o quê? Exceto ônibus. Então, esta é a placa R10 com uma informação complementar. E ele quer saber, indica a proibição de trânsito para a qualquer tipo de veículo automotor, qualquer tipo de veículo automotor, exceto ônibus. Letra C, automóvel somente, ou letra D, automóvel e ônibus. Então, nós temos ali uma proibição, né, de trânsito para veículos automotores. Porém, existe um complemento nessa placa, uma informação complementar, que é o exceto ônibus. Então, a resposta correta, ela precisa ter a presença da palavra, exceto ônibus, que está na letra B de bola. Qualquer tipo de veículo automotor, exceto ônibus. É muito importante ficar atento quando tiver informações complementares nas placas, porque com certeza ela vai ter que estar na resposta também. Então, letra B, qualquer tipo de veículo automotor, exceto ônibus. Indique a placa de regulamentação, que significa proibido trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Bom, as placas de regulamentação, todas as plaquinhas redondas que têm a orla em vermelho, elas ditam regras, restrições, obrigações e proibições, que é o caso dessa placa aqui. Se ele está proibindo motocicleta, motoneta e ciclomotor, este é o veículo que precisa estar na placa, que vai ser na letra A. Na letra A, nós temos a presença de uma motocicleta. Então, a resposta correta para essa questão é a letra A. Na letra B, tem um trator. O trator, ele vai lembrar o quê? Máquinas agrícolas. Então, é proibido o trânsito de máquinas agrícolas. Na letra C, nós temos o desenho de uma bicicleta. Logo, vai ser proibido o trânsito de bicicletas. E na letra D de dado, como nós estamos vendo de frente, nós temos um ônibus. Então, na letra D, seria proibido o trânsito ou o tráfego de ônibus. Porém, a resposta correta para o proibido trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores está na letra A, que tem o desenho de uma moto, né, de uma motocicleta, e tem o cortezinho. Se não tivesse o cortezinho, seria permissão ou uma área, né, aonde tem ali um tráfego intenso de motonetas, motocicletas, ciclomotores, mas como ele está dando a placa com o cortezinho, toda vez que a placa de regulamentação receber esse corte, ele está ditando uma proibição, algo que não deve ser feito, ou um tipo de veículo que não deve circular naquele espaço delimitado pela placa, que nesse caso é a letra A, proibido o trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. A placa A10A significa entroncamento oblíquo. Então, notem bem, aqui nós temos uma placa amarela. Todas as placas amarelas são placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Aquela letrinha A antes do número significa A de advertência, para identificar a qual grupo ela pertence. Ele já deu o significado da placa. É um entroncamento oblíquo. Aí vocês só vão precisar saber o quê? Se ele é para a direita ou se ele é para a esquerda. Porque, ó, a letra A, que impossibilita a passagem de veículos, essa placa nem existe. Na letra B, à esquerda. Letra C, à esquerda, seguido de obstáculo, também não existe. E letra D, sinuoso à esquerda. Pessoal, sinuoso à esquerda também não existe. Entroncamento é só o entroncamento por si só. Ou ele vai ser à direita, ou ele vai ser na esquerda. Ah, Prof. Lu, mas eu tenho dificuldade de identificar direita ou esquerda. Pois bem, tá vendo que depois do número 10 nós temos a letra A?
Toda vez que for letra A, é esquerda. Toda vez que depois do número tiver a letra B, vai ser direita. Então, resposta correta à esquerda, letra B. A circulação de pedestres nos acostamentos das rodovias é: A. Permitido apenas nos trechos em que a rodovia atravessa áreas urbanas. B. Permitida. C. Proibida. Ou D. Permitida apenas quando houver sinalização de regulamentação. Pois bem, a circulação nos acostamentos para o pedestre, ele não vai ser proibida. Então, descarta a letra C. Também não precisa estar sinalizado. E também não é somente permitido em trechos que atravessem vias urbanas, tá? Ele vai ser permitida sempre. Por quê? A única que vai ter regra é se esse pedestre fosse um ciclista. Aí sim, seria proibido, exceto ou salvo, onde houvesse acostamento ou faixa de rolamento próprias. Porém, pro pedestre, essa circulação pelo acostamento, ele é simplesmente permitido, porque o pedestre não vai pegar velocidade e ele não vai apresentar risco, não vai apresentar perigo. Portanto, a circulação de pedestres nos acostamentos das rodovias é simplesmente permitido, letra B. Então, circulação de pedestres nos acostamentos das rodovias é, letra B, permitida. Cuida para não confundir com os ciclistas. Os ciclistas, né? Se cair a questão perguntando da circulação de ciclistas nas rodovias, tem que começar com proibido, salvo, onde houver acostamento ou faixa de rolamento, indique a placa de regulamentação, que significa proibido parar e estacionar. Então, aqui nós temos as plaquinhas de regulamentação, que são as placas redondas que têm a orla em vermelho, que ditam regras, restrições e obrigações, além de proibições na utilização das vias. Sempre que tivermos o ezinho sem corte nenhum, significa que o estacionamento é regulamentado. Sempre que tivermos o ezinho, que está lá na letra C, com apenas um corte, significa que é proibido estacionar, mas pode-se fazer uma parada rápida, breve, para embarque e desembarque. Agora, se for igual na letra B, tem um ezinho com 2 cortes, ele está dando 2 proibições. É proibido parar e estacionar. Então, a resposta correta, proibido parar e estacionar, é a letrinha E, que tem 2 cortezinhos. E aí eu complementei com essa questão aqui. Não havia sinalizado, estando proibido o estacionamento e permitida a parada de veículos, o tempo de parada deve ser o necessário para embarque e desembarque de passageiros, desde que não prejudique os fluxos de veículos e pedestres. Lembrando que estacionar em locais proibidos, além de gerar multa, ele vai gerar a medida administrativa de remoção do teu veículo, então tem que ficar atento. Para se ter um melhor aproveitamento dos pneus, é necessário realizar: letra A, em verde, resposta correta sempre será em verde, rodízio. Tanto aqui nas questões oficiais da prova teórica do Detran, onde eu só tenho acesso à pergunta, a resposta correta em verde e uma alternativa que o meu aluno marcou errado em vermelho, como nas perguntas do simulado do Detran, que tem 3 alternativas, a resposta correta sempre vai estar em verde. Então, para ter o melhor aproveitamento dos pneus, é necessário realizar o rodízio. E a segunda questão, para o pneu do veículo ficar com a pressão correta, deve ser calibrado. Primeiro que não é mensalmente, e sim quinzenalmente, ou seja, a cada 15 dias deve-se fazer a calibragem dos pneus e sempre quando ele estiver frio, ou seja, logo que você sair da sua casa, vai fazer uma viagem, vai andar com o teu carro, sai da sua casa, passa no posto e faz a calibragem com os pneus ainda frios, sem terem rodado muito. Não esquece, calibra os 4 pneus que estão rodando
mais o pneu reserva para não ter perigo de você precisar e ele estar vazio. É dever do pedestre. Então, qual que é o dever do pedestre? Atravessar a via em linha reta onde não houver faixa de pedestre. Então, onde tiver a faixa de pedestre, o pedestre deverá sim atravessar a via na faixa, e quando não tiver a faixa, atravessar a via em linha reta onde não houver faixa de pedestre. E sempre que for sinal, o pedestre poderá atravessar quando o sinal estiver vermelho para os veículos, e se porventura o sinal ficou verde para os veículos, ele deverá, se ainda não concluiu a travessia, concluir a travessia no menor tempo possível. Uma vítima de atropelamento queixa-se de dor de cabeça, solicita um analgésico ao motorista que a socorre. Nessa situação, em relação ao pedido da vítima, o motorista deve. Bom, dor de cabeça não é algo crônico, não é algo que necessite de medicamento. Primeiro, que não se deve dar nada para a vítima beber ou comer, a não ser que a vítima tenha algum tipo de doença em específico. Por exemplo, se for uma pessoa cardíaca e toma um remédio específico, aí poderá existir a necessidade, mas nos outros casos, não atender e providenciar o atendimento médico, não dar nada para as vítimas beber ou comer, não usar nenhum tipo de medicamento e também não entrar em contato com os fluidos corporais da vítima, principalmente sangue. Quando um acidente ocorre pela má conservação do veículo, pode-se afirmar que o condutor, bom, neste caso ele foi negligente. O que é o condutor negligente? É aquele condutor que sabe que está errado, que sabe que o pneu está careca, que sabe que tem algo para arrumar e mesmo assim ele não faz porque não quer mesmo. Então ele está sendo negligente. Mesma coisa quando ele dirige alcoolizado, quando ele não respeita o limite de velocidade, entre tantas outras situações. Quando ele faz por querer mesmo, aí ele está sendo negligente. A placa R32 regulamenta. Então, aqui nós temos uma placa vermelha, novamente as placas vermelhas são as placas que ditam regras, restrições e obrigações na utilização das vias. Aqui nós temos a presença do desenho de um ônibus, porque ele está sendo olhado de frente. Então, é um ônibus. Quer dizer o quê? Como não tem cortezinho nenhum, ele está dizendo que existe ali uma circulação exclusiva de veículos de transporte público coletivo. Se tivesse o corte, ele estaria dando uma proibição. Mas como não tem cortezinho nenhum, ele está apenas contando, alertando que existe o quê? Que ele regulamenta a circulação exclusiva de ônibus de transporte público coletivo. Então, quando o condutor ele não faz a correta conservação do veículo, quando ele anda acima da velocidade, quando ele dirige alcoolizado, ele está sendo negligente. Ele sabe que está errado, ele não tem intenção nenhuma de melhorar. E se vocês virem a placa R32, circulação exclusiva de veículos de transporte público coletivo. O trânsito de veículos sobre os passeios é permitido sim. Tanto em passeios quanto em calçadas, a regra é a mesma e é permitido sim, mas não é para situações de emergência, não. É apenas para entrada e saída de imóveis, entrada e saída de garagens, de estacionamentos, quando você vai guardar ou tirar o seu veículo da garagem, quando você vai no posto abastecer, no supermercado, no shopping, enfim. Toda vez que você precisa entrar em algum local, provavelmente você vai precisar passar pelo passeio ou pela calçada. E nesse caso, nessa situação, é permitido sim para entrada e saída dos imóveis. O trânsito em marcha ré é permitido apenas. Bom, o trânsito em marcha ré, ele deverá ser feito em velocidade reduzida, tá? E sempre para pequenas manobras. E também será proibido nas esquinas, exatamente. Nas esquinas você não pode utilizar a marcha ré. Então, a marcha ré, ele vai ser feito o quê? Em pequena velocidade, para pequenas distâncias, para pequenas manobras, tá? Então, sempre em velocidade reduzida. Marcha ré para pequenas manobras, para pequenas distâncias,
sempre em velocidade reduzida, ou seja, tem que ser feito devagar, e tem-se a proibição de realizar a marcha ré nas esquinas. Então, nas esquinas não se pode utilizar a marcha ré. E o trânsito de veículos sobre passeios ou mesmo sobre calçadas, a regra é a mesma, apenas para a entrada e saída dos imóveis, ou entrada e saída de garagens, de estacionamentos, enfim, para entrar e sair de imóveis, garagens, estacionamentos vai ser permitido. A placa A44 adverte. Bom, se vocês forem olhar bem nesta placa, tem ali como é que eu vou dizer para vocês? Alguns desenhos que dá a impressão, alguns pontos ali que dá a impressão de que existe um movimento, de que existe um vento. Então, nós temos o desenho de uma palmeira. Essa palmeira, ela está passando por um vento. Então, tem um vento, né, passando por ela. Então, é isso que ela nos adverte, que existe um vento lateral. Então, a placa A44 adverte vento lateral. Novamente, né, uma placa amarela. Todas as placas amarelas são placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. É uma situação futura. Então, ele está contando que logo ali na frente vocês irão passar por um ponto que tem vento lateral. Então, A44, vento lateral. O condutor do veículo será multado quando? Então, assim, o condutor ele só vai ser multado quando ele cometer algum erro na direção, quando ele fizer algo errado, quando ele transportar alguma coisa errada. Então, resposta correta, novamente em verde, que vai ser a letra A, transportar carga de dimensões excedentes aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização sem autorização. Na letra B, em verde, dirigir usando apenas uma das mãos quando deve fazer sinais de braço, nesse caso é permitido sim. Ele não vai ser multado quando ele dirigir com apenas uma das mãos, seja para fazer uma sinalização, seja para fazer uma troca de marcha, ele não está errado, ele não vai ser multado. Ele vai ser multado quando ele fizer algo errado, que nesse caso, em verde, transportar carga de dimensões excedentes aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização sem autorização, ou seja, ele será multado quando ele desobedecer alguma regra, quando ele cometer uma infração, quando ele deixar de cumprir alguma coisa. E nesse caso, ele está fazendo algo errado, ele está transportando uma carga de dimensões excedentes aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização sem autorização. Indique a placa de regulamentação, que significa circulação exclusiva de bicicletas. Bom, todas as placas vermelhas ou as placas que são redondas e que têm a orla em vermelho são placas de regulamentação, que ditam regras, restrições e obrigações na utilização das vias. Aquilo que é o quê? Circulação exclusiva de bicicletas. Então, vamos por exclusão. Na letra B, nós temos uma proibição. Ele não está falando em proibição. Na letra B, nós temos a proibição de pedestres ou de trânsito de pedestres. Então, não é a letra B. Na letra D, nós temos um espaço que está sendo dividido. Na esquerda, nós temos ciclistas e na direita, nós temos pedestres. Então, não é uma circulação exclusiva de bicicleta. Na letra C, nós até temos um ciclista, temos ali, né, uma bicicleta, só que nós temos uma seta apontando para a esquerda. Então, quer dizer o quê? Que na letra C, o ciclista, ele deverá ficar na esquerda. Então, notem que só sobrou a letra A, que apenas tem o desenho da bicicleta. Então, a placa que indica circulação exclusiva de bicicletas é o que está na letra A, é a que tem apenas o desenho da bicicleta sem nenhum complemento. Com o veículo em movimento, você deve verificar o funcionamento de. Fiquem atentos, pessoal, porque está caindo bastante aquela questão
que pergunta qual marcha vocês irão utilizar para colocar o carro em movimento, que será sempre a primeira marcha. Aqui ele já está contando, né? Com o carro em movimento, o que você vai verificar? Qualquer coisa que você for verificar são itens obrigatórios, itens que vão interferir diretamente na tua segurança, ok? Na letra A, direção, freios, velocímetro e suspensão. Na letra B, a porta do bagageiro. C, rádio ou toca-fita. E D, ar-condicionado. Lembrem-se, tem que ser verificado aquilo que poderá colocar a tua direção em risco. O ar-condicionado coloca a tua direção em risco? Não. O rádio, toca-fita, CD, ou seja, qual aparelho multimídia você tem no teu carro, vai interferir? Não. A porta do bagageiro vai? Também não. Então será a letra A: direção, freios, velocímetro e suspensão. Prof, mas como que eu vou verificar tudo isso com o carro em movimento? A direção e os freios você vai sentir, a suspensão também, se está fazendo algum barulho, alguma coisa, e o velocímetro você vai literalmente olhar se ele está marcando corretamente a tua velocidade. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação poderá ocorrer. Notem bem, estamos falando de cassação, não de suspensão. Vai ter a multa, poderá ter a suspensão e num terceiro degrau vamos ter a cassação. Na letra A, transpor bloqueio viário policial. B, quando o condutor dirigir transportando passageiros em veículo de carga. C, quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Ou D, quando o condutor dirigir sob a influência de álcool ou substância tóxica. Pois bem, na letra D, dirigir sob a influência de álcool, ele gera suspensão e não cassação. Quando o condutor dirigir transportando o passageiro em veículo de carga, vai gerar a multa, a infração e a retenção para regularização. Transpor bloqueio viário também não vai gerar cassação. Então, a resposta correta será a letra C, quando condenado judicialmente por delito de trânsito. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação poderá ocorrer quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Então, lembre-se, primeiro vem a multa, vem a infração, poderá vir a suspensão, que é o segundo degrau, e no terceiro degrau, que é algo muito mais grave, que será a cassação da Carteira Nacional de Habilitação, que poderá ocorrer, entre outros, né, quando condenado judicialmente por delito de trânsito, quando condenado judicialmente por delito de trânsito. E aí, vale, claro, né, a pena nós relembrarmos que o condutor, quando ele tiver a sua CNH cassada, ele poderá sim se reabilitar decorridos 2 anos ou 24 meses do efetivo cumprimento da pena. Então, se o condutor ele for cassado, ele tiver a CNH dele cassada, ele pode sim fazer uma nova habilitação, mas ele vai ter que aguardar um certo período, que poderá estar descrito como 2 anos, que está correto, ou 24 meses do efetivo cumprimento da pena, que também vai estar correto. E ele também pode perguntar assim: o condutor, ao ter sua CNH cassada por conduzir veículo com o direito de dirigir suspenso. Lembra que eu falei da escadinha? Ele é suspenso e depois ele pode ser cassado. Poderá se reabilitar após 2 anos. Então, ele já contou que ele tem que esperar 2 anos. O que ele precisa fazer? O curso de reciclagem e todos os exames necessários à habilitação. A figura abaixo representa um cruzamento sinalizado com a placa R1. A placa R1 é uma placa de pare, tanto a placa R1 quanto a cor vermelha do sinal são infrações de trânsito de natureza gravíssima, com 7 pontos na habilitação. Ou seja, anotem aí, avançar a placa de pare ou mesmo o sinal vermelho do semáforo, infração gravíssima, 7 pontos na habilitação. Ah, Profilu, mas é uma infração gravíssima e é só multa sim.
é só multa, porque é uma atitude errada. Sempre que for uma atitude errada, vai ser apenas multa. E aí ele quer saber, né? Nessa situação, o condutor, ao desrespeitar a sinalização, cometerá. Então, ele está dizendo aonde que está a placa, ele está indicando onde que está a placa, está indicando que o condutor está seguindo, ele está simulando que esse condutor avançou essa placa. Então, ele vai cometer o quê? A infração e crime de trânsito. B, crime de trânsito. C, infração de trânsito. Ou D, infração de trânsito apenas se der causa a acidente com vítima. Não. É infração de trânsito, sim. Letra C, infração de trânsito é a resposta correta. Então, nessa situação, o condutor que desrespeitar essa sinalização, essa plaquinha R1, que é a placa de pare, ou mesmo o sinal vermelho do semáforo, ele sim estará cometendo uma infração de trânsito. Letra C, infração de trânsito, sim. Só cuidem para não confundir, tá? A placa de pare com a placa de preferencial. Na placa de pare, o condutor precisa parar completamente. Se ele não parar na placa de pare ou no sinal vermelho, infração gravíssima com 7 pontos. Na placa de preferencial, ele não precisa necessariamente parar, mas sim, ele precisa ceder a vez ao veículo que estiver vindo à sua direita, certo? Então, se ele chega numa via preferencial e tem um veículo vindo, ele vai sim ceder a preferência a esse veículo que está vindo. E se ele não fizer isso, ele avançar na placa de preferencial, que é essa que eu coloquei ali, ele vai cometer uma infração de natureza grave com 5 pontos na habilitação. Então, avançar a placa de pare ou mesmo o sinal vermelho é uma infração gravíssima com 7 pontos. Agora, avançar na placa de preferencial, aí será uma infração de natureza grave com 5 pontos. Então, placa de pare gravíssima, placa de preferencial grave com 5 pontos. São medidas que deve ser adotar em caso de acidente, exceto. Cuidem bem, porque nós temos a presença da palavra exceto. Exceto é o que você não deve fazer, tá? É o errado, é o incorreto, é o que não se deve fazer, é a atitude que você não vai tomar. E é essa que ele quer que você marque. Ou seja, temos 4 alternativas diferentes das demais, que 3 estão erradas e uma está certa. Aqui nós temos 3 corretas e uma errada. Ou seja, vamos analisar como atitude positiva e negativa. Aqui nós precisamos marcar a atitude negativa, a atitude errada. Então, na letra A ele fala em parar seu veículo em local seguro, cuidar de sua segurança ou prestar socorro. Isso é positivo, então não é nossa resposta correta. Letra B, não remover ninguém que apresente sinal de fratura da coluna ou do pescoço, a não ser que haja risco de incêndio. É positivo, sim, com certeza é positivo e não é nossa resposta correta. C, evitar agir sozinho, pedir ajuda aos outros motoristas também é uma atitude positiva, então não é. Então, resposta correta será a letra D. Remover imediatamente as vítimas do interior do veículo. Por quê? Porque não é a atitude correta. Muito pelo contrário, você não vai remover ninguém, nem movimentar ninguém num acidente de trânsito. Então, resposta correta, letra D. 2 motoristas cometeram nos últimos 12 meses as seguintes infrações. Motorista 1, uma infração leve e uma média. O motorista 2, uma infração gravíssima, e ele quer saber, nessa situação, o número de pontos acumulados por cada um destes motoristas é respectivamente de. Quando ele fala da palavra respectivamente, ele quer na ordem que ele deu. Primeiro, a pontuação do motorista 1 e depois a pontuação do motorista 2. Pois bem, nós vamos precisar saber a pontuação de cada infração. Infração leve são 3 pontos. Infração média são 4 pontos. 4 mais 3 é igual a 7. Então, nós já podemos descartar a letra C. E a infração gravíssima são 7 pontos. Logo, a resposta correta será a letra B, 7 e 7.
Relembrando as nossas infrações, então, gravíssima 7 pontos, grave 5 pontos, média 4 pontos, leve 3 pontos, gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3, gravíssima 7, grave 5, média. A superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central. Qual é a definição disso? É via. Via é o espaço físico por onde transitam veículos, pessoas, animais. Ele compreende a pista, a calçada, acostamento, ilha e canteiro central. Ou seja, a via não é só onde passam os veículos, não. É todo e qualquer espaço onde transite. Pode ser um veículo, pode ser uma pessoa, pode ser um animal. É a via em si, a pista, a calçada, acostamento, ilha e canteiro central. Qualquer espaço por onde transitem pessoas, veículos ou animais, espaço físico, é considerado via. Para remover a bateria de um veículo, deve-se soltar primeiro o cabo do negativo e depois o do positivo. Anotem porque isso é importante. Para remover a bateria de um veículo, deve-se soltar primeiro o cabo do negativo e depois o do positivo. E caso ele pergunte para vocês darem a partida com uma bateria auxiliar, vocês irão ligar as baterias em paralelo, ou seja, positivo com positivo, negativo com negativo. Então, vai precisar dar a partida com uma bateria auxiliar, baterias em paralelo, positivo com positivo, negativo com negativo. E para remover, primeiro solta o cabo do negativo e depois o do positivo. Os ciclomotores devem ser conduzidos nas vias urbanas preferencialmente. Mas afinal, o que é um ciclomotor? São aqueles veículos mais lentos, de até 50 cilindradas, que têm velocidade máxima de 50 quilômetros por hora. Como eles são veículos lentos, todo e qualquer veículo mais lento tem que ficar aonde? Na direita. Então, vai ser no centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento, ou poderia ser apenas mais à direita da pista de rolamento. Mas atenção, os ciclomotores, eles são proibidos de trafegar em vias de trânsito rápido. Sobre as categorias de habilitação, pode-se afirmar que, nesse caso, lembrando sempre que nesses vídeos a resposta correta sempre é a que está em verde. Em qualquer um dos vídeos, a resposta correta sempre estará em verde. E aqui nesse caso é que a categoria E, que é para carreta, é para veículos articulados ou acoplados. Articulado é aquele veículo que dobra, tipo um bitrem, por exemplo. Bitrem é um veículo articulado. Poderia ser aqueles ônibus articulados que tem, né? É um ônibus bem comprido e aí o meio dele é articulado justamente para facilitar na hora de fazer curva. Então, a categoria E é para veículos articulados e acoplados. Ali na categoria C, não é para transporte de passageiros. Categoria C e a categoria E é para transporte de carga. Então, ó, só para relembrar, a categoria A é para moto, 2 ou 3 rodas. A categoria B é para o carro até 8 lugares. Lembrando que na primeira habilitação, que é aquela habilitação que vocês fazem a partir dos 18 anos, vocês podem fazer só A, podem fazer só B ou simultaneamente A e B. E vocês precisam saber a categoria que vocês estão fazendo, que é A para moto e B para carro, ok? Aí na sequência vem a categoria C, que é para o caminhão pequeno, acima de 3.500 quilos, ok? Categoria C, caminhão pequeno, acima de 3.500 quilos. A categoria D de dado é para ônibus, ou seja, qualquer veículo que transporte mais de 8 pessoas, que tenha mais de 8 lugares.
Pode ser uma Kombi, por exemplo. Uma Kombi tem mais de 8 lugares. Poderia ser uma van, um micro-ônibus, um ônibus normal, um ônibus articulado e assim por diante. E a categoria E, que aí sim é para carreta, aquele veículo bem grandão, que pode ser acoplado, que pode ser articulado e que tem peso acima de 6.500 quilos. Lembrando que para as categorias D e E, o candidato precisa ser maior de 21 anos. É proibida a circulação de bicicletas em, por favor, anotem aí, proibido bicicleta rodovia, proibido bicicleta rodovia, proibido bicicleta rodovia. Por quê? Rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixas de rolamento próprias. E se vocês anotarem isso e cair essa questão, vocês têm 80% de chances de acertar pelo fato de vocês terem anotado. Por isso que é muito importante vocês copiarem a pergunta. Anotem lá. É proibida a circulação de bicicletas em, e copiar a resposta correta. Rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixas de rolamento próprias. E sempre, pessoal, anotem as dicas, não tenham preguiça. Se vocês querem garantir a aprovação de vocês, vocês precisam se esforçar e se dedicar. Ah, professora, mas eu não gosto de escrever, não gosto de copiar. Pense comigo o seguinte: o processo de habilitação, o processo do teórico, por exemplo, vai durar no máximo 2 meses. São 2 meses de dedicação, de 1 a no máximo 2 meses. Vale muito a pena, porque é uma habilitação que vocês vão ter para o resto da vida. Então, todo sacrifício, com certeza, é válido. Para uma composição, trem e vagões parar totalmente após o acionamento dos freios, qual a distância mínima que ele irá percorrer? Pessoal, parem para pensar comigo o seguinte: nós estamos falando de um trem mais os vagões. Ele não vai parar em 1, 2, 5, 10 metros. No mínimo, entre 200 e 300 metros sem carga ou com carga. Então, se cair essa questão falando da distância do trem, anotem aí: trem e vagões entre 200 e 300 metros sem carga ou com carga. E aí eu aproveitei colocar essa outra questão aqui que está caindo muito mesmo, que é o significado da sigla P de pato e N de navio. O que é uma PN? É uma passagem em nível, cruzamento entre a linha férrea e a rodovia. Então, PN, passagem em nível. PN, passagem em nível. Cruzamento entre a linha férrea e a rodovia. E a distância para parar uma composição, trem e vagões, entre 200 e 300 metros sem carga ou com carga. Então, PN é passagem em nível, cruzamento entre a linha férrea e a rodovia, e a distância para parar um trem entre 200 e 300 metros sem carga ou com carga. É importante vocês copiarem a pergunta e copiarem a resposta correta que está em verde. Isso vai aumentar em mais ou menos 80% as chances de vocês passar. Como vocês precisam de apenas 70% da prova para passar, vocês vão estar garantindo sim a aprovação de vocês. E quem estiver seguindo as dicas, estiver copiando, estiver anotando e passou seguindo essas dicas, deixa aqui nos comentários: olha, Prof. Lu, eu segui as dicas, eu fiz como foi indicado, eu fui lá e realmente deu certo, eu realmente passei. Que aí a gente ajuda a incentivar as demais pessoas a verem que realmente essa é a melhor maneira de estudar e a melhor maneira de aprender o conteúdo para passar de primeira na prova teórica.
As condições adversas do veículo podem causar acidentes. Ele contou para vocês que as condições adversas do veículo podem causar acidente. Por exemplo, um pneu gasto, um freio desregulado, uma lâmpada queimada, ok? Agora prestem bem atenção qual que é a pergunta. Qual das alternativas abaixo está incorreta? Ou seja, a qual delas que não causa acidente? Se nós já sabemos que pneu gasto, que freio desregulado, lâmpada queimada, entre outros, podem causar um acidente, o que não vai causar um acidente? O modelo do veículo e os impostos atrasados. Se o teu veículo é da Volkswagen, ou é da Chevrolet, ou é da Fiat, ou é azul, cor-de-rosa ou amarelo, isso não vai causar um acidente, certo? Se os teus documentos estão atrasados, isso não vai ocasionar um acidente. O que vai ocasionar um acidente são os defeitos do teu veículo. Um pneu gasto, freio desregulado, limpador de para-brisa que não funciona corretamente, o espelho que está trincado, isso sim vai gerar um acidente. Agora, o modelo e os impostos atrasados não geram acidente. Um dos tipos de acidentes que faz maior número de vítimas é o atropelamento. Os mais atingidos são crianças, idosos e pessoas com deficiência. Em verde, crianças, idosos e pessoas com deficiência. Por quê? Porque a mobilidade fica reduzida, ou seja, um idoso, uma pessoa com deficiência vai atravessar a via mais lentamente, e as crianças, justamente pela maior probabilidade de ficarem em pontos cegos, principalmente por causa da estatura. Então, crianças, idosos e pessoas com deficiência. Gratidão a você que assistiu esse vídeo até aqui, que já se inscreveu aqui no nosso canal, que já deixou o joinha, o like, o comentário, já compartilhou. Se não fez ainda, dá tempo, que é uma maneira de você ajudar o canal aqui a crescer e a gente poder ajudar cada vez mais pessoas. Quero agradecer o carinho de todas as mensagens que eu tenho recebido aqui no canal e também desejar que Deus abençoe grande e poderosamente a vida dos mais de 20 mil inscritos aqui no canal e desejar muito sucesso, muitas bênçãos e muitas conquistas para todos vocês. E lembrem-se, se ninguém acredita em vocês, eu acredito. E além de acreditar, eu estou sempre orando por todas as pessoas que passarem por cada vídeo, por cada inscrito aqui no canal. Um abraço muito carinhoso a todos vocês, sucesso, bênçãos, bons estudos e até o nosso